Minha apresentação eu já estou englobando as duas partes aqui que eu vim falar, tanto a parte do reporte a parte de engenharia e infraestrutura, como também na parte da cobrança do IX. Tá? Bom, aqui eu só estou fazendo uma recapitulação. É interessante, né? Quer dizer, todo final de ano a gente vamos preparar a apresentação para o IX Fórum. E é meio que assim, a gente começa a rever tudo que foi feito durante um ano. E é interessante, né? Porque de repente parece que foi ontem que a gente estava no X4 de 2016. Né? Quer dizer, a coisa é muito dinâmica, é muito rápida. Então, em 2016, a gente tem esses números de crescimento do IX na ordem de 70%, né, o agregado de banda. São Paulo na faixa de 60%, fora de São Paulo 100% e o crescimento do Rio de 150%. Fazendo o mesmo tipo de levantamento agora nesse momento aqui no final de semana, a gente está com um pico, né, do agregado do IX da ordem de 3,7 terabits, um crescimento global do IX da ordem de 76%, em São Paulo 60%, fora de São Paulo a gente continua na faixa dos 100% e o Rio cresceu 122%. Tá? Então, aí começa a ver os números, né? Quer dizer, por que a gente tem uma expectativa de um crescimento maior, ele não acontece? E então aí a gente vamos dar uma olhada o que aconteceu, que aí a gente consegue perceber quais são as nossas dificuldades e o que a gente tem enfrentado, tá? Lembra, no ano passado a gente estava trabalhando, nosso principal objetivo para esse ano aqui era a migração da rede baseada, né, em transporte óptico, né, e com canais de 10 GB para 100 GB. E a gente começou o ano já com os equipamentos para a gente começar a fazer esse trabalho. A gente iniciou com a parte do DCI, né, quer dizer, de transporte de algumas portas de 100 GB, tal. Essa foi uma parte que correu tranquila. Hoje a gente tem 3 PICs em operação, já usando o DCI. Se eu errar algum número aí, vocês me corrijam aí, por favor. Tá? Com uma capacidade instalada de aproximadamente 4 terabits, tá? nesses 3 PICs. A gente verificou, né, quer dizer, na prática, que o que a gente esperava, que era poder utilizar toda a infraestrutura de canais de transporte de 10 GB, substituindo pelos canais de 200, funcionou muito bem, a gente não teve nenhum problema, ou seja, a gente consegue manipular essa transferência, né, de mudança de modo de funcionamento aí dos canais ópticos de uma maneira bem tranquila. Tá? Com relação aos equipamentos de rede, a gente adquiriu, né, equipamentos muito novos, né, e a gente teve aí alguma dificuldade no início para resolver alguns problemas. A gente não se sentiu muito seguro, né, com a questão da estabilidade, até o software, né, do equipamento atingir um nível de confiabilidade que nos permitisse, agora vamos colocar esse equipamento em produção. Tá? Então, vamos dizer assim, isso atrasou um pouco o processo, mas a gente conseguiu o objetivo que a gente queria, que era ter a estabilidade e a confiabilidade necessária. Tá? Bom, em virtude disso, né, quer dizer, a gente perdeu aí, sei lá, acho que uns 3 meses ou 4 meses aí nesse processo. O que acontece? O tráfego continuou crescendo, principalmente na rede de 10 GB. Agora, qual é o problema que a gente enfrenta? Né? Quer dizer, a gente tem que transferir o tráfego da rede de 10 para a rede de 100. E a gente tem algumas limitações internas para fazer essa transferência de tráfego. Né? Então, é um trabalho que a gente tem que fazer devagar, a gente tem que tirar consumidores da rede de 10 e passar eles para a rede de 100. Né? Então, é um trabalho que a gente tem feito aí nos últimos 6 meses e que eu acredito que, acho que em mais uns 6 meses a gente termine. Tá?
o processo de redundância de conexão dos PICs a gente já está fazendo, né, já está em andamento com alguns PICs. A gente vai acelerar esse processo agora nesse ano, tá? Quer dizer, atuando mais diretamente com os PICs, no sentido de fazer a mudança das rotas de fibra. Tá? Então, o que a gente tem verificado também, assim, que o modelo mais utilizado parece ser o tipo B, que a gente apresentou no passado, em que a gente tem uma conexão flat entre o PICs e os dois centrais. A gente está conseguindo, em alguns casos, ter uma conexão protegida para os dois lados, mas por questões econômicas ainda a gente está enfrentando alguma resistência quanto a isso. Tá? Eu peguei algumas amostras, né, de ocorrência, por exemplo, de rompimentos de fibra em PICs que está ligado em dois centrais. Tá? Então é interessante ver, né, quer dizer, que o tráfego ele sai de uma conexão e rapidamente ele chaveia para outra e você tem vamos dizer assim, o outro gráfico fica com o complemento do anterior. Tá? Então isso, vamos dizer assim, é uma solução que a gente está bastante confortável em utilizar. Tá? Esses PICs que estão marcados aí no gráfico do IX de São Paulo são aqueles que já estão com transporte óptico utilizando 100 GB, tá? Seja através de interfaces com transceivers de 100 GB diretamente ou utilizando o DCI. Tá? Até o final do ano a gente deve aumentar aí mais talvez uns 3 ou 4 PICs, tá? E, como eu falei, a ideia é em mais 6 meses a gente terminar toda essa migração. Tá? Um outro trabalho que a gente começou a desenvolver esse ano e que a gente espera ter os frutos dele no ano que vem é um sistema de monitoração de todos os equipamentos, de toda a operação do IX. Tá? Um sistema totalmente novo, tá? Que a gente está monitorando todas as atividades, a gente vai usar os ABICs, tá? A gente vai realizar a coleta de flows em todas as localidades, tá? Não só São Paulo e Rio, tá? Quer dizer, isso automaticamente já está implícito o quê? Que a gente está fazendo uma atualização de todos os servidores, softwares que estão instalados em todas as localidades, tá? Então, a gente quer ter isso totalmente padronizado para que a gente tenha novas ferramentas e assim, o processo todo seja único. Um outro projeto que foi iniciado esse ano e que a gente deve ter resultados no ano que vem é uma estrutura em parceria com o CIMET para a gente ter caixas em todos os PICs, aqui em São Paulo, que elas vão estar conversando entre si, né, para a gente ter uma visão da interconectividade entre todos os PICs aqui de São Paulo. Tá? E a nossa ideia é estar disponibilizando essas informações. Tá? Quer dizer, isso envolve, mas a gente quer melhorar as informações que a gente passa para os nossos AS aí que participam da troca de tráfego. Hoje a gente tem um mapinha com as setas, tal, e a interpretação desse gráfico, essas informações, elas não ficam muito claras, tá? Quer dizer, a conexão que a gente tem redundante, a gente tem proteção ótica ou tem dois sistemas ativos, qual que é a banda efetivamente disponível, tá? Então, assim, a gente trabalha com o objetivo de não ter perda de dados, não ter links saturados, ter toda a estrutura funcionando corretamente. Tá? E, às vezes, isso não fica muito claro para quem está olhando esses gráficos. Tá? Com mais essas informações, o objetivo que a gente tem é passar para a comunidade a nossa preocupação e a qualidade do serviço que a gente está prestando. Isso, às vezes, não depende só do IX. Tá? Então, com toda essa monitoração, com toda essa coleta de dados, a gente vai ter mais condição de identificar onde estão os problemas. Tá? Então, a gente pode ter problema nos uplinks,
que sejam internos ou externos dos equipamentos. A gente pode ter problema na conectividade dos AS, ou seja, ele está com um transporte que não é uma banda no transporte que é insuficiente para ele. A gente pode ter AS cuja capacidade, vamos supor, um provedor de conteúdo que está com capacidade insuficiente para atender a demanda. Tá? Então, isso também é um problema. Tá? E a questão da conectividade entre os PICs. Tá? Então, vamos dizer assim, é um trabalho de melhoria de qualidade, de transparência dessas informações que a gente quer estar passando para vocês. Tá? Tem a questão também da quantidade de broadcast, né, de ARP na rede, que o nosso objetivo, ano que vem, é estar implantando EVPN na rede. Tá? Então, a gente está instalando equipamentos para que a gente possa utilizar essa tecnologia. Tá? Ela só vai estar disponível no primeiro semestre do ano que vem. Tá? E o outro ponto que a gente tem que continuar trabalhando é a questão dos microtics, né, na versão de firmware dos microtics, que às vezes é feito um upgrade que causa problemas para a gente, tráfego indevido que é injetado na rede, a gente tem que entrar em contato com o AS para pedir fazer um downgrade ou para resolver o problema. Tá? Então, a gente tem um número muito grande desse tipo de equipamento na rede e que gera um tráfego que prejudica todo mundo. Tá? No Rio de Janeiro, a gente continua tendo um crescimento bastante expressivo. Tá? Espero que esse mês aqui a gente consiga oficialmente ativar os 3 PICs que vão ter no teleporto, tá? Que vai ser o da Link Full, da Internexa e da BR Fibra, tá? Que já está tudo ok. O novo PIX da Net Botanic em São Cristóvão já entrou em operação. A gente está trocando todos os equipamentos dos principais PICs do Rio de Janeiro. Tá? A gente já trocou o LNCC e o Equinix RJ1. Tá? E até o final do ano, as 2 primeiras semanas aí de janeiro, a gente vai trocar em Equinix RJ2 e na Level 3. Tá? E com esses equipamentos a gente vai ter maior facilidade e maior quantidade de portas de 100 GB. Tá? Além de melhorar a confiabilidade, a robustez da rede. Tá? A gente também já começou a ativação de alguns links redundantes usando as fibras da rede Comep e da rede Rio. Tá? Em outras localidades, assim, eu só queria destacar Fortaleza, tá? Que é uma localidade que a gente está investindo bastante. A gente acredita que Fortaleza tem muito potencial para crescer, para se tornar um grande ponto de ponto de troca de tráfego internacional. Tá? Quer dizer, com muitas fibras chegando e muitos AS aí da região Nordeste que podem até lá comprar trânsito e obter conteúdos que possam estar instalados lá. Tá? Então, lá a gente tem, atualmente, ativação de 3 PICs, tá? Que é na Globinet, na Ascent e na Eletronet, e mais em estudo a Level 3 e a Angola Cables. Tá? A Angola Cables ainda está em construção do data center, mas eles já estão conversando com a gente sobre isso. Tá? Então, aqui é um mapa que mostra onde vão estar esses pontos. Tá? Então, antes a gente estava muito concentrado aí na região norte, né, mas no canto, aí perto da Praia do Futuro, né, apesar de a gente não ter presença na Praia do Futuro, e agora a gente consegue ter PICs em uma região metropolitana muito maior lá em Fortaleza. Tá? Em relação às outras localidades, tá? Quer dizer, a gente ativou Aracaju, Santa Maria e João Pessoa, tá? E a gente está em processo de ativação de Campo Grande, Teresina, Maceió e São Luís. Tá? Essa é a lista que a gente divulgou em 2015, tá? Quer dizer, a gente está cobrindo principalmente as capitais, e a gente incluiu Palmas nessa lista, tá? Que também a gente vai estar ativando essa capital. Ok? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a cobrança. Tá? Eu só trouxe alguns números macros, fazer algumas considerações. Tá?
Aqui em São Paulo, né, quer dizer, no agregado final aí do levantamento de informações, tal, hoje a gente tem 1.285 sistemas autônomos que estão sujeitos à cobrança. Tá? Então, a gente tem algumas instituições, governo, que são isentos de pagamento. Tá? E desses 1.285, né, que estão sujeitos à cobrança, 1.062 já estão com o contrato assinado. Tá? Quer dizer, 83%. Então, os que ainda não assinaram, tem empresas que estão discutindo com a gente a questão se vão pagar, não vão pagar. Tem AS que a gente não consegue ainda falar com eles, ou se fala, tem algum problema de não estava sabendo ainda que estava existindo a cobrança. Tá? E alguns AS estrangeiros, tá? Quer dizer, que o processo com as empresas estrangeiras é bastante complicado, porque você tem que se cadastrar, tem questões de anticorrupção, é bastante complexo a parte formal para que eles façam pagamentos aqui para o Brasil. Tá? No total, a gente tem 1.141 contratos aceitos. Tá? É que às vezes a gente tem AS que já estão em processo de ativação, tá? Que já assinaram o contrato, mas só vão entrar na cobrança depois que for para a produção. Tá? Então, hoje, que são cobrados, a gente tem 1.197 portas e 827 conexões através de SIX. Tá? E até outubro, né, quer dizer, até o mês passado, né, a gente já tinha emitido 2.959 faturas, né, com um total arrecadado de 1.446.000. Está um pouco abaixo ainda da meta original que a gente tinha estipulado aí de recuperação dos custos operacionais, mas a gente está trabalhando, a gente está mês a mês, a gente está conseguindo melhorar esses números. Tá? A gente fez alguns ajustes na parte de cobrança de SIX, tá? A gente teve algumas discussões com os operadores de SIX em relação à questão de se a gente estava cobrando 2 vezes ou não, tal. E aí a gente optou por aplicar um desconto para os operadores de SIX a partir de uma quantidade de portas de AS que eles tragam para dentro do IX. Tá? Então, quem traz mais do que 10 AS ganha 50% de desconto, e quem traz mais de 100% aí fica isento de pagamento. Tá? Eu acho que tem uns 15, não sei se chega a 15 empresas que estão nessa situação. Tá? Uma justificativa também disso é o fato de que, no passado, a gente incentivou as empresas a fazer essa migração. Tá? Então, teve um confronto aí de ideias. De posições. Tá? E também a gente não cobra o AS, né, a conexão do AS através do SIX de quem está operando a porta. Tá? Que foi uma coisa que a gente começou a fazer no início. Tá? Esse processo de pagamento teve muitos problemas aqui no início, a gente ainda está trabalhando muito para tentar melhorar isso. Tá? Então, a gente espera que agora o pagamento que vai ser feito no começo de janeiro, a gente já consiga fazer o pagamento através de um boleto bancário emitido pelo próprio NIC em um banco. Tá? A gente não precisa usar um terceiro para a emissão desse boleto. Tá? E que a gente consiga gerar, quando a gente informar o pagamento, a gente mandar um e-mail com um link para que se clique e se gere tanto a fatura como o boleto. A minha dúvida, particularmente, é se os e-mails vão chegar para as pessoas certas. Talvez a gente tenha aí que ter um tempo de ajuste aí para regular essa questão. Tá? Esse problema da comunicação com os AS, para mim, ainda não está muito legal. E a gente espera aí, agora em janeiro, a gente ter a liberação do pagamento aí de múltiplos meses. Tá? Que isso também tem muitos AS aí que estão querendo isso, né? Principalmente os estrangeiros. Tá? Então é isso. Aí daqui a pouco a gente faz perguntas. Eu tenho 34 segundos ainda. Vou chamar o Rodrigo aí. Rodrigo não, cadê o Barazal? Eduardo Barazal.